paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Deus abençoe a todos que são ouvintes do cafezinho com Jesus, amém? Eu fico feliz porque vocês são fiéis, porque vocês amam o cafezinho. Mas fico feliz também porque vocês não ficam só no cafezinho também, sabe? E vocês aceitam e ouvem outras pregações. A única coisa que eu peço para vocês é que peneirem, sabe? Cada pregação que você escuta, cada pregação minha, olhe para ver se isso está certo. E olhe as pregações dos outros. Você tem que analisar tanto a minha quanto a dos outros para não ser enganado. Amém? Só tome cuidado para que ninguém te engane, para que ninguém faça você ser uma presa deles. Amém? Lucas capítulo 15, verso 11 a 24. Lucas 15, 11 a 24, Novo Testamento. Eu fico muito feliz com pessoas que estão começando a ler a Bíblia. As pessoas perguntam para mim: irmão, que livro que eu começo a ler? Olha, irmãos, eu aconselho a todos que querem começar a ler a Bíblia, que quer começar a ler o primeiro livro da Bíblia, leia o livro de João, o Evangelho de João. Você vai amar. O Evangelho de João é universal. Ele não pregou só para grego, para romano, para o judeu, não. Ele pregou para todos. É universal. Você vai amar, se estudar, se ler. Esmiúce cada palavra, não vá lendo de qualquer jeito, não. Não entendeu alguma coisa? Vem aqui e me pergunta, ou pergunta para o seu pastor ou para outra pessoa que você sabe que conhece. Mas não fique na dúvida. Amém? Lucas 15, 11 a 24, vamos ler? Está escrito assim. Esse aqui é um pequeno estudo sobre o filho pródigo, tá? É um pequeno estudo, mas vamos entender um pouquinho sobre o filho pródigo. Lucas 15, 11 a 24. Está escrito assim. E chegou-se um dos anciões daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Jornaleiro significa trabalhadores. E levantando-se foi para teu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Somente até aqui. Essa parábola fala do filho pródigo, quando ele chegou ao pai e falou: Pai, eu quero tudo que me pertence, tudo que é meu, da minha parte. O que tem nessa casa que é meu? Que o Senhor garante que é minha herança? É tanto, então me dá, que eu vou embora. Quero viver minha vida. Estou cansado. Eu já posso dominar e tomar conta da minha própria vida. Foi o que ele tentou fazer. Muitas das vezes, pessoas na sua casa, ou você mesmo já fez isso, tentou andar sozinho. Ninguém nessa terra vai conseguir alguma coisa sem Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta tentar, vai dar errado. Não adianta ficar buscando no lado errado, procurando do lado errado. Porque só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele dá vida, então não tem outro. Não adianta. Muitos tentaram sozinhos e acabaram quebrando a cara. Eu mesmo já tentei várias vezes, não consegui. Com a força do meu braço, com o entendimento da minha cabeça, não consegui. Porque a sabedoria do homem não chega a lugar nenhum. Mas a sabedoria de Deus, sim. É Deus que nos dá as condições para conquistar alguma coisa. Por isso que esse cafezinho hoje vem trazer a você uma esperança, uma palavra que talvez você está longe da casa do Pai. Talvez você se desviou, saiu da presença dele. Talvez você não congrega, ou não ora, ou não lê a Bíblia, ou não jejua mais como antes. Você se tornou
um filho pródigo. Mas nós vamos aprender aqui. Me acompanhe. Me acompanhe em todos os áudios e você verá. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, mande esse áudio para ele. Para que ele venha saber que sem Jesus não dá. Porque só Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Só ele. Então quem é que vai desfazer a obra do diabo a seu favor se você não está com Jesus? Se você não segue a Jesus? Como você quer tentar alguma coisa na vida sem Jesus? Não vai dar certo. Porque só ele sabe quem vai nos enganar, quem está com má intenção, quem vai nos ajudar, só ele sabe. Por isso, meus amados, eu quero abordar esse assunto. Quero deixar bem abordado para você. Porque esse é um dos assuntos que sai da parábola para a vida real. Já viu pessoas ou até filhos que tentaram se virar na vida sozinho? Em nossas igrejas temos esse problema, sabia? Todas as igrejas hoje em dia têm isso. Sempre tem um ou mais de um filho pródigo, que às vezes vai e não volta nunca mais, irmãos. Ou quando volta, poucos notam a sua presença ou mostram que sentiram a sua falta. Então quer dizer, aqueles que ficam muitas das vezes não sabem tratar bem aquele que saiu. Aquela pessoa que saiu da igreja quando volta, quase não falam com ela. Isso não é uma regra para todos, mas algumas igrejas falham nisso. Esquecem do filho pródigo. Viu aqui o que aconteceu? Ele se arrependeu. E no seu arrependimento ele falou assim: não sou digno de voltar como filho, então nem me chame de filho, vou ser um empregado do meu pai. Ele se humilhou. Mas quando ele voltou, o pai dele falou assim: não, vista ele, coloca anel, coloca sandálias, prepara ele, mata um animal pra gente comer e se alegrar com ele, porque esse é meu filho que estava morto e sobreviveu e viveu. Esse é meu filho que estava perdido e foi achado. Será que temos essa alegria com aquele que saiu? Você tem essa alegria com a pessoa que erra? Todos temos que ter um perdão. O filho pródigo não recebeu nenhuma injúria, nenhuma maldade de seu pai. Essa história acontece sempre em nosso meio. Para quem tem filhos, passa por essa situação de quando um dos filhos pensa ser o dono do próprio nariz. Ele acha que pode tomar conta de si mesmo, pode tomar conta da sua própria vida. E não pode. Sem conhecer o mundo que há lá fora, pois os pintinhos sabem que longe de sua mãe, o gato, a cobra, o gavião podem pegá-los. Então se protegem debaixo das asas de sua mãe. É isso que os pintinhos da galinha faz, se protege debaixo das asas dela, porque sabe. E quando eles tentam sair, o que acontece? O gavião, o inimigo, pode pegar. E Deus deseja isso de nós também. Por não saber o mal que há fora da presença dele, longe da presença dele. Todo cristão aceita Jesus e já acha que ele pode tomar as suas próprias decisões. Errado. Tem que seguir a obediência do seu pastor. Alguém tem que te cobrir. Alguém é responsável por você. E se você não obedece seu pastor, como é que fica? Então tem cristão que acha que é dono de si mesmo. Que ninguém manda nele. Sabe? Que o Senhor Jesus escolheu ele e agora ele está sozinho. Que já pode se consagrar e já pode sair atrás de demônio. Que pode enfrentar qualquer inimigo. Está errado. Não pode. Por quê? Porque não tem o preparo, não tem a bênção pastoral. Não é porque você quer. Porque Deus constituiu os pastores para tomar conta da gente, para nos ajudar, para nos abençoar. Foi um pastor que me deu força para fazer um cafezinho. Foi um pastor que me levantou e me deu a unção de ser pastor, de ungir, de fazer a obra. Não foi de qualquer maneira. Só o Senhor sabe o que eu passei. Mas de nenhuma maneira Deus me desamparou. Poder nós temos, mas temos que saber manusear a espada que temos. E o poder que possuímos, nós temos que saber tudo isso. Vou mostrar essa desobediência e você vai aprender aqui que temos, não temos assim como um homem, a força do homem, mas temos como a força de Deus, da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, irmãos, porque podemos usar a palavra de Deus para matar, para ferir, para machucar. Por isso que temos que tomar cuidado. Então, nós vamos aprender. Olha só. Veja, Noé, o caso de Noé. De acordo com Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua, que quer dizer bênçãos e maldição. E o nosso escolhido aqui, como exemplo, é Noé, que em Gênesis 9, capítulo 9, verso 20, ele plantou uma vinha e bebeu. E dela embebedou-se, ficou bêbado, irmãos. Bom, que mal há em beber dessa vinha que ele mesmo plantou? Era dele mesmo, mas o problema é que foi depois do dilúvio e não tinha
mais pecadores e pecados. E Satanás não tinha cavalos, pessoas, servos para ele usar. Porque Deus tinha acabado com toda a raça pecaminosa. Então ali só estava aquela família, 8 pessoas. Então Noé ficou bêbado e deu lugar ao inimigo quando ficou nu, e seu filho mais novo, Cã, o pai de Canaã, o viu. E Noé amaldiçoou. Olha Noé trazendo a maldição de novo. Amaldiçoou seu neto Canaã. E entrou o pecado no mundo de novo, porque Deus tinha destruído tudo aquilo. Esse é o poder das palavras que Noé usou erroneamente, pois nós, se não controlar, nós não se controlar, a gente acaba amaldiçoando e assim trazendo a existência do mal em uma terra boa. Irmãos, é complicado. Vamos para o segundo exemplo, Balaão. Foi um profeta que foi comprado pelo prato do inimigo. E o próprio inimigo queria que ele usasse o poder que ele possuía de profetizar, o poder das palavras, contra o próprio povo de Deus. Tá vendo, irmãos? Quer dizer que o inimigo intentou, dando presente para ele, para que ele usasse a palavra. Para que ele usasse a palavra contra aquilo. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com o filho pródigo? Calma. Você já me conhece como eu prego, então calma. O filho pródigo, por muitas palavras, sai da presença de Deus. E por muitas palavras ele pode voltar também. Mas eu estou te mostrando aqui um exemplo de pessoas que tentou usar a palavra de Deus erroneamente. Está entendendo? Veja Josué no capítulo 24, verso 9. Você pensa que ele negou em fazer isso? Olha só, Balaão não negou não. Ele foi fazer a maldição, ele foi lá. Foi tentar usar as suas palavras contra o povo de Deus. E Deus entrou em cena, mudando as suas palavras na hora. Na hora que saiu as palavras, Deus mudou. E é por isso que temos que vigiar com as nossas palavras, porque podemos trazer o mal ao invés do bem. E o próprio inimigo sabe disso, irmãos. Sabe que existe pessoas que se vendem, em vez de abençoar, ele amaldiçoa. Mas a história que temos que abordar aqui é simples. Ela retrata o que já é familiar em nosso meio, irmãos. O que a gente está acostumado. Ela diz sobre o que vemos sempre na família, no vizinho ou na igreja. A Bíblia nos diz sobre um jovem de uma família que de repente pediu o que lhe pertencia e quis ir embora. Ele quis sair de casa. Ele quis se virar sozinho na vida. Esse é o filho pródigo. Eu vou finalizar aqui e vou continuar com esse estudo amanhã. Mas eu espero que você aprenda a lição do filho pródigo. Receba aquele que está lá fora. Não seja uma pessoa ignorante, uma pessoa destituída da graça de Deus, que não sabe amar o próximo. Não faça isso. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.